Olá, classe Soldados de Cristo. Eu estou hoje usando um cone improvisado. Improvisado? Sim, estou usando um cone improvisado. Ou podemos chamar isso de um alto-falante. Queria dizer para vocês que quando alguém quer anunciar de uma forma bem precisa, bem clara, alguma notícia, ele usa um alto-falante, um cone, para ser bem ouvido e ouvido à distância. O profeta, ele também traz uma notícia muito importante e ele também quer ser ouvido, ele precisa ser ouvido. É como se ele utilizasse o alto-falante ou o cone para anunciar uma mensagem. A nossa lição de hoje vai falar sobre o dom da profecia e nós vamos ler o texto da nossa lição que está em 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vem estudando, versículo 10. A primeira parte diz: e a outra a operação de maravilhas e a outra a profecia. Quer dizer, Deus dá a cada um dom. Então, ele pode dar também o dom da profecia. E também está registrado no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo de 1 a 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, que a gente acabou de ler. Veja só, a lição 7 que nós estamos estudando hoje fala sobre o dom de profecia. O que é ser um profeta? O profeta é um porta-voz da palavra de Deus. Ele fala justamente aquilo que Deus quer que ele fale. Então, o profeta, ele não tem compromisso com homens, o compromisso dele é totalmente com Deus. Ele fala aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E o dom da profecia, ele é muito usado dentro da igreja. Por quê? A Bíblia diz que aquela pessoa que fala a língua estranha, ela se edifica. Mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja, né? Então, é importante a profecia dentro da casa do Senhor. E eu acho muito interessante que nós vamos estudar um tema um pouquinho, que às vezes é um pouco polêmico, né? Porque como que eu sei que a profecia é de Deus? Como que eu sei? Como que eu vou saber que o profeta está falando algo que vem de Deus? Então, nós vamos estudar através da nossa lição que a profecia, ela possui algumas características. A primeira característica que a gente precisa observar é se ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a maior profecia revelada, né? Então, a profecia está de acordo com a palavra de Deus? Primeira característica. Segunda característica, ela é inspirada por Deus? Ou será que ela é alguém que ouviu alguma coisa e quis falar? Não. Então, primeira coisa, ela precisa concordar com a palavra de Deus. Depois, em segundo lugar, ela precisa ser inspirada por Deus. E outra característica importante, se ela vai edificar a igreja. Porque como nós lemos agora em 1 Coríntios, capítulo 14, diz que a profecia ela serve para edificar, para consolar, para exortar. Então, é importante que a gente conheça as características de uma profecia, de uma verdadeira profecia. A profecia, ela é muito importante. Deus, quando ele
sempre quis se relacionar com o homem, né? E lá atrás, no Antigo Testamento, o Senhor usava os profetas para falar com o seu povo, para corrigir o seu povo. Então, sempre que o Senhor usa a profecia, é para edificar a gente, para exortar a gente ser crente melhor, para a gente se corrigir, né? De repente a gente está fora do contexto cristão e o Senhor quer nos corrigir. Mas nunca o Senhor Deus vai usar a profecia para nos envergonhar. Deus não trabalha assim, envergonhando o seu povo. Ele sempre quer nos trazer para perto dele. Esse sempre é o objetivo do Senhor Deus. Então, a profecia, ela é muito importante para os nossos dias, para a igreja do Senhor. A mensagem de Deus através da profecia. E olha que interessante, Deus nos dá o direito, através da sua palavra, da gente entender se essa profecia é dele ou não, né? Então, tal qual uma peneira, você pode verificar se esta profecia que foi dita, foi revelada, se ela está de acordo com a palavra do Senhor Deus, né? Então, muitas vezes as pessoas recebem profecias e ficam ali preocupadas e não dormem e até chegam a se esfriar na fé, porque esperaram naquela profecia e ela não se cumpriu. Esse cristão, ele não soube peneirar, ele não soube verificar se realmente essa profecia era inspirada por Deus, se ela estava totalmente de acordo com a palavra de Deus e se ela servia para edificar a igreja, para exortar ou para corrigir ou mesmo para nos consolar, né? Então, profecia verdadeira é aquela que vem inspirada por Deus e de acordo com a palavra de Deus, né? É muito interessante a questão da profecia na igreja. O dom da profecia, ele precisa ser usado sabiamente, né? A gente não pode dizer assim, eis que te digo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, né? Muita gente usa esse tipo de dom, esse dom da profecia, para falar coisas que às vezes ela viu, que ela pensou, ou ela quer dar algum recado, né? E nós, como cristãos, conhecedores da palavra, por isso que a Bíblia diz que a gente precisa conhecer, crescer e conhecer e continuar conhecendo a palavra de Deus, que o povo de Deus peca porque não conhece a palavra dele, né? Para poder julgar, para poder saber se realmente vem do Senhor a profecia. E é um dom muito importante. O profeta, ele vai falar aquilo que Deus quer que ele fale. É um dom muito precioso. Muitas vezes o profeta ele não é muito aceito, porque ele fala aquilo que Deus quer que ele fale de uma forma às vezes dura, porque o Senhor quer nos trazer a responsabilidade, trazer para perto dele, né? Então o profeta às vezes ele não é muito aceito, mas o mais importante desse dom é que ele é um canal direto de Deus para ser usado para a edificação da igreja. É muito importante que você também tenha o desejo de conhecer, de buscar esse dom tão especial que o Senhor quer dar ao seu povo. Na próxima lição nós vamos falar diretamente sobre o discernimento. Então nós conheceremos um pouquinho melhor sobre esse grande dom que o Senhor quer usar e dar para nós nos nossos dias. Nós vemos muitas vezes na nossa igreja o Senhor Deus usar profetas. E nessas profecias que a gente ouviu, o Senhor Deus dizia que viria dias difíceis, que era para a gente orar, se chegar a Ele, buscar a presença dEle. E nós estamos vendo isso se cumprir. Então, querido adolescente, pré-adolescente, que você possa realmente conhecer a palavra de Deus, que você possa realmente saber discernir, distinguir as profecias que o Senhor Deus tem colocado, tem falado ao seu povo.
e que você possa buscar em Deus esse dom tão precioso, ser esse porta-voz de Deus para anunciar o que realmente o Senhor quer falar conosco, seja para exortar, seja para edificar, seja para consolar a igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula.